Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje e em seguida nós teremos uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra onde Deus vai falar conosco. Oremos ao nosso Senhor neste momento. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos, nós os inscritos do canal Uma Visão Além, os irmãos que oram conosco, Senhor, diariamente, e buscam conosco a Tua palavra, pois a Tua palavra é o alimento da alma do homem, é o alimento da alma da mulher, e sedento às vezes estamos das coisas de Deus, mas a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é honesta. Ó Deus de bondade, hoje na palavra que nós vamos tratar com os nossos irmãos, José, um homem com um sonho. O Senhor conhece o interior de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, as lutas, as batalhas que enfrentamos. Batalhas que são às vezes terríveis, mas estamos aqui, Pai Santo, porque estamos vendo um mundo em convulsão, um mundo em mudanças radicais, um mundo em que a sociedade, deste mundo que se desenha para um futuro tenebroso, rejeita a Tua palavra, rejeita a verdade, rejeita a estrutura de fé. Infelizmente, Senhor, as pessoas não creem mais no nome de Jesus, não creem na palavra viva do Filho do Homem. Mas nós que confiamos no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus da palavra, ajude-nos a continuar firmes, com a convicção de uma fé rebelante, de uma fé profunda, Senhor. Não deixe, ó Pai, que o desânimo domine o nosso ser, que a frieza domine o nosso ser, mas que possamos olhar para Cristo, o autor e consumidor da nossa fé, olhar para aquele que um dia se entregou em nosso lugar. Meu Deus, nesse momento em que estamos reunidos para orar, eu estou aqui orando com pessoas enfrentando situações adversas, pessoas que estão remando contra um mar bravio, pessoas que estão enfrentando o desemprego, a enfermidade, suas despensas vazias, filhos pequenos sem ter o que se alimentar, nessa crise que vive o mundo. Eu estou orando por pessoas que estão desesperadas, angustiadas, que olham e não veem saída, que olham e não conseguem enxergar solução para o problema. É uma verdade, ó Deus, expressa, mas a Tua palavra nos diz e nos ensina a buscarmos em oração. A Bíblia é recheada de situações adversas que o Senhor entra e muda a história. Quando nós olhamos, observamos situações adversas, terríveis, nós observamos e objetivamos o como o Senhor age em situações tão contrárias, tão terríveis, que nós estamos vendo acontecer. Pai Santo, Pai da bondade, Pai do amor e Pai das bênçãos dos céus, às vezes nem sabemos como te pedir, como lhe clamar, meu Deus, mas a Sua palavra nos ensina a perseverarmos em oração, em comunhão, insistir com fé, até ver a mão de Deus agir, o braço de Deus agir. Papai, nós sabemos que os últimos dias estão aí, nós sabemos que pouco tempo resta para o Teu povo. Senhor, desperta a Tua igreja para orar, para clamar, para buscar. Eu quero dizer, Santíssimo Deus,
que esta pessoa que neste momento está orando conosco, angustiado, amargurado, desesperado, pessoas em depressão, porque o desemprego chegou e a pessoa não sabe o que fazer, pessoas que estão sendo bombardeadas por demônios, por espíritos imundos e malignos, mas que no nome de Jesus, através da palavra viva, da palavra santa, nós obtivemos vitória, porque em Cristo está a vitória do homem e da mulher. Levanta este irmão que está caído e prostrado, essa pessoa que está desanimada, Senhor. Levanta, restaura a fé deste irmão e desta irmã, que porventura perdeu a esperança, que porventura o desespero bate à porta, a luta bate à porta. Senhor, Tu é o Deus que enxuga lágrimas, Tu é o Deus que restaura vidas, que restaura casamentos, que desfaz toda a obra do diabo. Tu é o Deus que transforma as situações contrárias em situações de bênçãos, transforma a maldição em bênção, abre mar. Tu é o Deus que tira o homem do cárcere e faz dele governador, como fizeste com José, que foi vendido, traído pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, caluniado pela mulher de Potifar. Oh, Santíssimo Deus, como nós cremos no poder da palavra do Senhor. É por isso que a Tua palavra nos ensina a andarmos por fé, crendo e não duvidando. Deus de Abraão, Deus das promessas, Deus de vida, Deus de renovo, faz a Tua vontade nos nossos corações, faz o Teu querer dentro dos nossos corações, Senhor. Eu te peço, eu te suplico, eu te imploro, em nome de Jesus, ó meu Pai, ajuda-nos a vencer, a prosseguir, a caminhar. Senhor, esta pessoa que está enferma, que ela possa receber de Ti a cura desta enfermidade, seja o câncer, seja um problema no coração, um problema nos rins, no pulmão, no intestino, no cérebro, na audição, na visão, na boca, na corrente sanguínea. Talvez é uma batalha espiritual, esse espírito de perturbação, de loucura, que no nome de Jesus ele seja repreendido, esse demônio da loucura, esse espírito de desespero, esse espírito que quer destruir o casamento deste homem, o casamento desta mulher. Meu Deus, olha para esta mãe que está chorando por este filho, que se encontra atrás das grades, acorrentado, meu Deus, pelas drogas, pelo vício do álcool, pelo vício, meu Deus, das drogas, do álcool, da prostituição, no mundo do crime, no mundo da violência, da criminalidade, Senhor. Quantos estão assim, meu Pai? Tu és o Deus que faz. Talvez essa pessoa está olhando e não vê solução, não vê saída, não vê onde e como agir, num desespero que tomou conta dela. Eu te apresento cada pessoa, Senhor Jesus, aqui neste canal. Tem pessoas orando, enfrentando um câncer. Tem esposa pedindo oração porque o lar está prestes a ser destruído. Tem mãe que pede oração para nós chorando, Senhor, por questões de filhos. Mas o Senhor é o Deus que faz coisas grandes. Eu te apresento o nosso país, todas as denominações do país, todos os cristãos, as nossas autoridades, a obra missionária em todas as nações do globo. Olha para o povo do Afeganistão, olha para as almas da Índia, Senhor Jesus, da China, da Coreia do Norte, aqui da Venezuela, de Cuba, onde não há liberdade democrática,
Olha para os desempregados, os famintos, os miseráveis, Senhor. Nós te apresentamos todos. Há momentos, papai querido, em que o desespero chega. E somente o Senhor é a solução para um problema. Esta mãezinha que já não sabe o que fazer para alimentar seus filhos. Este pai que já procurou, já bateu em várias portas, mas a porta não se abre, Senhor. Tu é o Deus do impossível, o Deus que abre porta aonde não tem porta aberta. O Deus que fecha e que ninguém pode abrir. Tu és este Deus. Por isso estamos apresentando todos os inscritos e os não inscritos do canal. Aqueles que hão de se ajuntar a este grupo de oração, de intercessão, de clamor e, claro, também de palavra. Ó Santíssimo Deus, às vezes nos falta palavras, um vocabulário para clamar. Eu quero apresentar esta criança enferma, este idoso enfermo, este casamento prestes a ser destruído. Eu apresento os novos casais, os nossos jovens que estão nas escolas, nas universidades, os noivos, os obreiros da tua casa, Pai, os verdadeiros homens e mulheres de Deus que ministram a tua palavra. Levanta uma geração de homens e mulheres compromissados com a tua palavra, com a verdade. Porque a verdade liberta, Pai. Estamos enfrentando tantas questões. Ó Deus vivo, talvez a minha voz, esse vídeo está chegando na mente desta pessoa que se encontra em total desespero. Acalma este coração. Acalma esta alma aflita. Senhor, eu quero apresentar esta pessoa que já procurou tanto socorro em tantos lugares, porque a questão é uma guerra espiritual com demônios. Senhor, o teu nome, Jesus, é poderoso para repreender todo e qualquer espírito, toda e qualquer obra satânica, no nome santo de Jesus Cristo. Eu te peço, eu clamo e eu creio no poder do nome do meu Salvador, do nosso Redentor, aquele que fez os céus e a terra. Enxuga as lágrimas, chega socorro de Deus, socorre agora esta pessoa. Enxuga as lágrimas desta vida que está clamando. Abre porta para o desempregado. Deus, tem questões que são terríveis. Te apresento com muito carinho o irmão Marcelo, toda a sua família, o capitão Clodomar e toda a sua casa, o coronel Miguel e toda a sua casa. Eu quero apresentar nesta oração os irmãos de toda a Baixada Santista no litoral de São Paulo, ali Guarujá, Santos, Bertioga, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Senhor, Itanhaém, Mongaguá, a cidade de São Paulo, a Cristiane, a sua mãe Rose, seu pai César. Quero colocar nesta oração os irmãos ali em Minas que têm pedido oração, lá do Nordeste, a Letícia e tantas outras, não vou lembrar de todas. Pessoas do Sul, como a Ruana, a irmã Ângela, a Deise, o Pedro, que tanto nós oramos por estas vidas. O Benjamin, aqui em São Paulo. Senhor, ali os irmãos do Rio de Janeiro, ali dos Estados Unidos, lá de Londres, ali, meu Deus, das capitais ali, Madrid, Lisboa, aonde mais, Jerusalém, tem gente orando conosco, ali Genebra, na Suíça, e Zurique, Praga, Senhor, Praga, Bruxelas, quantas, Cidade do Cabo e Joanesburgo também, pessoas que oram conosco, pessoas lá da Índia, também que tem orado conosco, e do Paquistão,
Pai Santo, que esta palavra, que esta oração chegue nos 4 cantos da terra, que liberte os algemados, os acorrentados espirituais, que a tua palavra produza liberdade, cura divina. Entra a libertação neste lar, entra a porta aberta neste lar, sai a miséria, sai espírito de enfermidade, sai depressão. Que este jovem que quer cursar uma faculdade, o Senhor providencie condições para ele fazer uma faculdade, ter um curso, uma profissão. Restaura esse casamento, toda a fúria do inimigo seja banida pelo poder do teu nome. Santíssimo, são essas as pessoas, e aquilo que eu não consegui falar com palavras, tu conheces. Todos que estão orando agora, que estão neste momento orando conosco, colocando suas causas diante de ti, nós também apresentamos eles, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, amados. Nós vamos a uma palavra, mas antes de nós entrarmos na palavra, José, um homem com um sonho, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like, que é muito importante para nós, para que o YouTube indique esse canal para mais pessoas. Então você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as postagens, deixe o seu like e compartilhe esse canal com mais pessoas. Não fique com a bênção só para você, amém? Fale mais desse canal para as outras pessoas. Gênesis capítulo 37, verso 23 e 28. Queridos, existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos diurnos, sonhos noturnos. Ambos podem se transformar em pesadelos. Somos informados de que os nossos sonhos são importantes, pois direcionam, focam e até mesmo, por que não dizer, motivam as nossas vidas. Mas entre o sonho e a realidade, né? A gente sabe que entre o sonho e a realidade existem muitas coisas. E a gente precisa entender o que, na verdade, significa, né, sonho, para a gente discernir o significado do sonho, compreender o significado do sonho. Certo, querido irmão e querida irmã? Então é muito importante. Mas nós, né, neste momento, nós vamos aqui falar um pouco sobre um jovem chamado José. José, que é filho de Jacó, é um dos filhos mais jovens de Jacó. É importante nós buscarmos, nós entendermos sobre ele. A pessoa mais pobre não é a pessoa sem um centavo no bolso, mas é a pessoa sem sonho. Uma pessoa sem sonho acredita apenas no que é visto, apenas no que é imediato, apenas no que alguém pode colocar às suas mãos. Essa pessoa pode ser estudante, motorista de caminhão, banqueiro, diretor de faculdade, balconista ou gari. Sua ocupação não importa. Uma das maiores tragédias da vida é uma pessoa com capacidade extraordinária e uma alma pobre. É um prisioneiro na prisão que confinou uma cela pequena quando ele ou ela poderia estar vivendo na terra sem grades, né, sem correntes para o prender. Então você tem um sonho para a sua vida? É uma pergunta. Mais importante, esse sonho é o sonho dado por Deus. Há uma grande diferença no sonho feito pelo homem e nos sonhos dados por Deus. Os sonhos criados pelos homens não resistirão ao teste do tempo e das dificuldades. Mas os sonhos que são dados por Deus é diferente, meu irmão. É diferente, minha irmã. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Ele é poderoso para realmente cumprir.
Aleluia. Se você não entender isso, se você não compreender, você vai se perder ao longo do tempo. Então, uma pessoa sem sonho, sem um sonho dado por Deus, carece de profundidade e visão. Muitos planejaram a vida toda para se aposentar e deixaram de viver o tempo todo. Somente Deus pode lhe dar um sonho que vale a pena para a sua vida. Através de um estudo da palavra de Deus, você pode desenvolver uma visão que vale a pena para a sua vida. Uma pessoa sem um sonho dado por Deus é como um grande navio feito para o poderoso oceano, mas tentando navegar em um tanque. Uma pessoa que não tem um porto distante para alcançar, nem horizonte, nem carga preciosa para transportar, suas horas são absolvidas em tiranias rotineiras e mesquinhas. Não é de admirar que essa pessoa fique insatisfeita, briguenta e cansada. Não é verdade? Há um aviso que devemos receber sobre os nossos sonhos. É importante que o cristão, que o homem de Deus, tá? Compreenda isso. É importante. Quando você tem uma visão dada por Deus, não espere que todos a cumprem. Especialmente aqueles que rejeitaram o sonho de Deus para suas próprias vidas. Um sonho dado por Deus é muito pessoal. E mesmo aqueles que aceitarem só entenderão quando se realizarem. Enquanto isso, você pode trabalhar nos detalhes com pouca ajuda de outras pessoas. O sonho dado por Deus a José, vamos a ele. O incrível dos nossos patriarcas é que cada um deles teve um sonho dado por Deus. Seus sonhos eram maiores que a vida. Vamos estudar um personagem do Antigo Testamento esta noite, esta manhã, esta tarde, esta madrugada. Não sei a hora que você vai acessar esse vídeo, mas o nome dele é José. Ao olharmos para a sua vida, para a vida de José, pense em como um sonho de José dado por Deus lhe deu orientação. Gênesis capítulo 37, verso 2. Nós vamos ler esse capítulo para que possamos compreender, para que possamos entender, senão a gente fica perdido. Vamos lá então a essa leitura de Gênesis capítulo 32, verso 2. Vamos lá? Essas são as gerações de Jacó, de Jacó e José. Aos 17 anos de idade estava com seus irmãos, apacentando o rebanho. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai as más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam lhe falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, e por causa disso odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando os molhos no campo, e eis que o molho levantou-se, ficou em pé, e os vossos molhos rodeavam, e inclinaram-se ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e contou, você vê, ele contou aos seus irmãos dizendo: tive ainda um outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tivesse? Que sonho é esse que tivesses? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-se com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejaram mais ainda, mas o seu pai guardava o caso no coração. Então, aqui é um sonho que foi dado por Deus. Não é que José inventou ou que José criou, Não é isso. O sonho, ele foi criado, ele foi um sonho que o Senhor, Deus Jeová, ele mostrou, a José.
O erro de José aqui é contar uma coisa que Deus não mandou ele contar. Não é verdade? E esse é um dos problemas que às vezes nos causam transtorno. É contar a nossa vida às pessoas quando Deus não mandou você fazer aquilo. Deus te revelou ser um segredo seu e dele. Tem coisas que Deus mostrou para você, não é para os outros. Então a gente precisa entender as coisas de Deus, compreender os mistérios de Deus para as nossas vidas. Deus vem a José nesse sonho e revela o seu plano para a sua vida. José realmente não sabe exatamente nesse momento o que esse sonho implica. Inicialmente, quando temos um sonho, objetivamos para as nossas vidas, nunca poderíamos sonhar em 1.000.000 de anos o que teremos de passar para ver o cumprimento dessas aspirações. José não sabia onde esse sonho o levaria ou como seria desenvolvido pelas circunstâncias de sua vida. Mas através das provas, José confiava no plano de Deus. E nós sabemos que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas é difícil dizer onde isso irá terminar. José começou literalmente no fundo do poço, e ele acaba sendo assistente de Faraó no Egito, e provavelmente o segundo homem mais poderoso do mundo. Então ele se tornou governador do Egito. José era um sonhador muito ousado, proclamou aos seus irmãos que tinha um sonho. Eles não gostaram do jeito que ele expressou, então o venderam como escravo. Penso que a razão de ter inveja foi em grande parte porque haviam falhado em aceitar a visão de Deus para as suas próprias vidas. E os sonhos dados por Deus nos mantêm focados. Eu gostaria de pensar que quando aceita a visão de Deus para a minha vida, quando você ou eu, a partir de então, a vida será vivida em um platô livre de problemas. Mas esse não foi o caso de José. Gênesis 37, 12 e 14 fala assim para nós, ó. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. Disse, porém, Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traga-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Gênesis agora 37, 18 e 28 vai falar e eles o viram de longe e conspiraram contra José, né? E aí até tinham um plano de matar, mas aí descia uma caravana de ismaelitas. Eu quero ler esses versículos, senão a gente não entende. Ó, eles o viram de longe e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador, vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, tomaram e lançaram numa cova, mas a cova estava vazia e não havia água nela. Depois sentaram-se para comer e levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveitaria matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a esses ismaelitas, e não sejam nas nossas mãos sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos, e ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alcançando-o da cova, e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram ao Egito. Então, quando eu olho para a vida de José,
Começa a perceber aqui que está aqui uma vida impulsionada por um sonho dado por Deus. Ele não entendeu as dificuldades do momento, queridos, mas se apegou ao seu sonho dado por Deus. Esse sonho manteve José no meio dos seus problemas. Ele teve uma visão das bênçãos de uma vida vivida por Deus. Seu sonho o inspirou e energizou José. Esse sonho o fez dizer sim às suas responsabilidades, apesar de todos os seus problemas. Ele teve também, e ele também tinha muitos os problemas. Não era que José não passou por provas, que José não teve problemas. Ele tinha muitos, não é verdade? Agora, primeiro de tudo, ele tem problemas familiares. O que pode ser mais deprimente do que problemas familiares? Sua família virá as costas para ele e ele precisa se mudar. Agora, eu não quero dizer que comerciantes de escravos tiraram da cova sem objetivos. Se você foi arrancado, teve que começar tudo de novo, sabe como isso pode ser deprimente, a gente sabe. Começar do zero, num novo sistema, nova cultura, novo povo. Mas José manteve os olhos em Deus. Mais tarde, pouco antes da fome atingir o Egito, José teve um filho e o nomeou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer minha tristeza. E à casa do seu pai, José teve outro filho, chamado Efraim, que significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. E olha que coisa linda! Então, quando a grande fome chegou e ameaçou eliminar muitos do povo de Deus na terra do seu pai Jacó, o sonho foi mantido vivo e a salvação chegou a toda a família de José, porque ele nunca deixou o sonho de Deus morrer. No final, quando os irmãos de José perceberam o trauma que causara ao irmão, eles temeram que ele os matasse. Foram a José e tentaram enganá-lo por toda a vida. Mas José disse: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, tentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. Sonhe, querido, com José. Aprenda. Foi o seu sonho que manteve focado. Os sonhos dados por Deus nos tornam responsáveis. Seu sonho permitiu que ele vivesse e visse suas responsabilidades. Ao se apegar a esse sonho dado por Deus, ele recebeu orientação para a sua vida. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial da guarda, capitão da guarda, comprou das mãos dos ismaelitas. Precisamos fazer uma pergunta a José: como você diz não ao desespero? Por que José não afundou em desespero? Um sonho da orientação. José sabia que não importa o que acontecesse, ele não podia deixar seu ambiente sobrecarregá-lo. Assim, o sonho de José o tornou responsável, e isso afetou o seu estilo de vida e o constituiu um modelo para os egípcios. Observe que onde quer que você coloque José, em um país estrangeiro, na casa de Potifar, em uma prisão, onde quer que coloque, ele entra e diz o que precisa ser feito aqui. Essa atitude sempre afastou José do desespero e impediu, meus amados, que ele não afundasse. Se você está tentando sair do desespero, não conseguirá, obtendo tudo o que deseja, mas valorizando o que já tem. Se não for nada, senão o plano de Deus para a sua vida é tudo o que você precisa, meu amado irmão e minha amada irmã. Potifar viu que a mão do Senhor estava com José. O sonho de José inspirou em tempos de tentação. Por quê? Deus estava abençoando ricamente a vida de José e ele trabalhou alguns anos como servo de Potifar. Seu mestre notou e entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e a passagem diz que o Senhor abençoou esse egípcio por sua bondade.
a José. E Deus abençoou tudo em sua casa e em seu campo. Aí vem a parte de mais uma prova. A mulher de Potifar se levantar para José pecar. José estava em uma posição complicada. Ele não podia contar a Potifar que a sua esposa havia feito. Sem dúvida, outros servos sabiam, mas não ousavam dizer nada. Então José confiou em quem? Em Deus. E nós devemos entender que há um propósito maior por trás de nossas circunstâncias difíceis. É nesses momentos que precisamos de um sonho dado por Deus, maior que a vida. Você vê que é difícil perder de vista um sonho que é maior que a vida. Alguém disse: a pessoa que não pode ver o definitivo se torna escravo do imediato. José nunca perdeu de vista o que era definitivo. Seu sonho dado por Deus o sustentou em todo momento. Ele foi capaz de dizer: o que vier, não posso pecar contra Deus. Quando você percebe que Deus é tudo que você tem, não ousa dar as costas a Ele quando a tentação vier. Mas a vida não melhorou para José, não. Pelo menos no momento. Ele continuou a experimentar bênçãos de Deus, sim. E somente quando você se apega ao sonho dado por Deus, queridos, Deus abençoa. Deus irá te abençoar apesar de suas circunstâncias. Algumas pessoas não são termostatos e outras são termômetros. Um termômetro reflete a temperatura do ambiente. O termostato controla a temperatura do ambiente. José era um termostato, ele controlava ali quando a coisa era contra ele. Então, quando deixamos de aceitar o plano de Deus para as nossas vidas, vivemos uma vida de arrependimento. Aceite, tá, aquilo que Deus tem. Um sonho valioso começa com as necessidades das pessoas. José lembrou-lhes que Deus pretendia isso para o bem. Então José, ele entendeu por que ele passou por tudo aquilo. Porque Deus, sustentou José para que a sua família, sua descendência não morresse. E aí, com o passar dos tempos, Faraó tem os sonhos. Mas os sonhos de Faraó, ninguém consegue interpretar. Mas ali tem José e ele tem um Deus que interpreta. Então um sonho valioso desafia e atrai pessoas. Na década de 1960, quando JFK sonhava em colocar o homem na Lua, era tecnologicamente e fisicamente impossível na época em que ele expressou o seu sonho. Mas esse sonho deu à nação americana a direção e a energia para realizar um sonho. Somente quem vê o impossível, o invisível, pode fazer o impossível. Então, um estudo sociológico no qual 50 pessoas com mais de 95 anos responderam a pergunta: se você pudesse viver sua vida novamente, o que faria de diferente? Era uma pergunta em aberto. Em multiplicidade de respostas veio desses idosos mais velhos. No entanto, 3 respostas constantemente ressurgiram e dominaram o resultado dos estudos. Essas 3 respostas nessa pesquisa foram: se eu tivesse que repetir novamente, refletiria mais. Se eu tivesse que repetir, arriscaria mais. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria mais coisas que sobreviverem depois da morte. Que sobreviveriam depois da morte, Foram as 3 questões que mais eles foram. José passou por tudo aquilo, é chamado para interpretar o sonho, interpreta. Faraó não vê ninguém capaz para executar o plano que ele fala. E a pessoa capaz está ali, José. Se torna o governador do Egito. Aí ele casa com uma princesa, tem 2 filhos, e o povo de Deus ali não perece. Então Deus sabe o que faz. Deus não escreve em linha torta. Deus arruma para escrever, porque Ele é perfeito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muitas bênçãos, em o nome de Jesus.